Hoje, a ANN vai mostrar a nova sede da Lifestyle TV na Suécia, uma mansão de um ex-cantor de ópera. Vamos falar também de uma produção cinematográfica sobre a vida e obra de Daniel, gravada nos estúdios de Ouarzazate, no sul de Marrocos. Começamos na Europa. 300 convidados participaram da abertura da nova sede da Lifestyle TV em Hegergarden, na Suécia. O momento foi usado para celebrar a transformação de uma mansão de um cantor de ópera em um estúdio para proclamar na Escandinávia o breve retorno de Jesus. Que grande oportunidade a Lifestyle TV teve ao ajustar-se às expectativas de Deus de chegar aos lares de literalmente milhares de pessoas na Escandinávia. A Lifestyle TV tem sido um parceiro-chave com a União da Noruega, ao transmitir nossos programas com a tríplice mensagem angélica na Escandinávia. O que está sucedendo aqui no canal Lifestyle TV não é humanamente possível. Há muito poucos fiéis na Escandinávia para conseguir isso. Mas graças a Deus, porque Ele faz maravilhas. A Lifestyle é o único canal que agora transmite a mensagem adventista 24 horas por dia na Escandinávia. Esse é um bom dia para a União Sueca. Estamos muito felizes que Lifestyle TV tenha dado um novo passo em sua jornada. E isso vai significar muito para os suecos, para a missão da igreja aqui na Suécia. Agora vamos para a América Central. A Igreja Adventista do Sétimo Dia em El Salvador inaugurou o abrigo adventista Miramonte. O local oferece alojamento para pais cujos filhos recebem atenção em hospital que fica próximo à capital San Salvador. Fiéis adventistas e membros da comunidade participaram na cerimônia de abertura do abrigo. De acordo com os líderes da denominação, as novas instalações vão proporcionar para os pais um local limpo, seguro e temporal, além de refeições e cultos diários. O abrigo adventista Miramonte tem capacidade para 30 pessoas. Da América Central para o continente africano. O terceiro Congresso de Liberdade Religiosa da África foi realizado no Centro de Convenções de Kigali, em Ruanda. Mais de 500 delegados de 30 países assistiram o evento. O tema do Congresso foi Liberdade Religiosa, esperança para construir um continente tolerante e pacífico. No discurso de abertura, uma representante da Presidência da República de Ruanda, Judith Uwezi, agradeceu os adventistas por escolherem o país como sede do evento. Blasius Ruguri, presidente da denominação no leste africano, agradeceu ao governo de Ruanda por apoiar a conferência. Ruguri disse que o encontro celebra a liberdade de consciência. E a última notícia vem do norte da África. 4 produtoras adventistas, 8 equipes de 5 países, produtores marroquinos e 165 atores locais e extras. Este foi o contingente que participou de uma produção massiva sobre o livro de Daniel. O material foi gravado no estúdio de Ouarzazate, cidade no sul de Marrocos. O objetivo das gravações é disponibilizar materiais para ministérios de comunicação, pastores, professores e evangelistas. A escolha de Daniel foi devido à importância do livro para a mensagem adventista, assim como pelas muitas lições relevantes que se extraem da vida do profeta.
Isso foi tudo por hoje. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos com mais notícias positivas de fé e esperança. Voltamos com vocês, André, Patrícia. O Dia Global da Juventude foi criado para fomentar a criatividade dos nossos jovens. Limitámos-nos a dar-lhes um tema para esse ano e eles trabalham com ele. Eles fazem muitas coisas fantásticas com isso. É através dos jovens que Deus quer terminar a obra. Com um tal exército de obreiros, eles precisam de saber que Deus quer mobilizá-los em força para terminarem a obra que nos deu, a fim de proclamar as 3 mensagens angélicas ao mundo. O Dia Global da Juventude é um dia em que os jovens não ouvem um sermão para se tornarem um sermão. Por outras palavras, não se assiste ao programa convencional da Igreja, mas usa-se esse momento para sair e ser as mãos e os pés de Jesus, fazendo atos de bondade. Em 2013, o Departamento dos Ministérios Jovens da Conferência Geral lançou um movimento mundial chamado Dia Mundial da Juventude. É um dia em que os jovens saem para a comunidade e prestam um serviço semelhante ao de Cristo. Acho que a Igreja é mais importante quando responde às necessidades da comunidade. Como sabem, este é o método de Jesus. Ele misturava-se com as pessoas, mostrava-lhes simpatia, ministrava as necessidades delas, conquistava-lhes a confiança e depois dizia, segue. Temos um enfoque especial na missão da nossa Igreja, onde fazemos esses atos de bondade e depois podemos deliberadamente dizer-lhes que é Jesus que promove estes atos de bondade. Em 2018, o tema foi à volta da comida e da água. Os jovens adventistas em todo o mundo deram comida e água aos sem-abrigo, aos carenciados e a outras pessoas que encontraram nas ruas. Outros foram muito para além do tema, encontrando soluções mais singulares. Os jovens não se limitaram a distribuir comida e água. Eles até tentaram encontrar uma forma de termos água potável para as pessoas em todo o mundo. Eles deslumbraram-nos e ultrapassaram as nossas expectativas. Tivemos notícias dos nossos jovens que estavam entusiasmados e que a experiência de sair e ajudar as pessoas foi transformadora para eles. Eles não querem simplesmente ter um dia global da juventude, eles querem ter uma experiência global da juventude nas suas vidas. É esse o objetivo do Dia Global da Juventude. Não é ter apenas um dia no ano em que se faz algo bom para a comunidade, mas ter também um dia em que possam provar e ver que o Senhor é bom e se envolvam na missão e que isso aconteça ao longo de todo o ano. À medida que os jovens implementam estes valores na sua vida diária, oremos para que as comunidades em todo o mundo se apercebam da sua compaixão e amor. Os anteriores Dias Mundiais da Juventude já demonstraram a criatividade e o entusiasmo dos nossos jovens para ajudarem outras pessoas. Ore, por favor, por cada jovem envolvido neste evento, para que continuem a demonstrar o caráter de Jesus cada dia. Este trimestre, a sua oferta do 13º sábado vai providenciar recursos para a construção de orfanatos e centros de reabilitação em Moçambique, em Madagascar, bem como escolas e centros comunitários na região de Sul de África.
a Deus, oh, não sejam levadas a Cristo, pois dirão quando o Mestre vier lá dos céus, não jamais vos falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vê que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Não te cales, irmão, pede a Deus direção para dar testemunho de Cristo, pra ninguém no juízo exclamar com razão, não jamais me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vê que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. No capítulo 5, nós encontramos aquilo que eu queria propor, partilhar convosco esta manhã. Eu gostava convosco de estudar um pouco o capítulo 5. Nós vimos que o capítulo 5. Mas, antes disso, vamos pedir a bênção de Deus para esta apresentação. Curvemos as nossas cabeças. Nosso querido Deus, nosso bom Pai que estás nos céus, Tu sabes como nós queremos seguir-te. Tu sabes que nós queremos aprender tudo aquilo que Tu queres que nós aprendamos. Dá-nos a presença do Teu Santo Espírito durante esta apresentação. Suplicamos por Jesus. Amém. Em 605 a.C., Nabucodonosor vem a Jerusalém, rouba tudo o que está no templo e leva tudo para a Babilónia. Por que foi que isto aconteceu? A nação de Judá era a nação de Deus. Tinha sido a nação escolhida, a nação de Israel tinha sido inicialmente escolhida por Deus, e nesta altura nós descobrimos que Deus abandonou a nação. Porque a nação se tinha corrompido. E a corrupção tinha tomado tais dimensões que no templo se adorava Baal e se adorava o Deus Sol. Nós lemos isto no livro do profeta Ezequiel. E assim nós reparamos que Deus, antes de abandonar o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, mandou 3 profetas em ocasiões sucessivas, o profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel, vieram avisar o povo de Israel que se não mudassem os seus caminhos, se não se arrependessem, eles iriam ser escravos do rei de Babilónia. Estes 3 profetas insistentemente anunciaram esta destruição de Jerusalém e o cativeiro de Babilónia. Nós vemos no livro de Amós, no capítulo 13 e no versículo 7, alguma coisa de muito interessante. Todos nós conhecemos a passagem de Amós, capítulo 3, versículo 7. Amós é o terceiro dos pequenos profetas, depois dos 4 grandes profetas. Vêm os 12 pequenos. Amós é o terceiro. E nós lemos no capítulo 13 e no versículo 7. 3, 7. Passagem bem conhecida de todos nós. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma aos seus servos, os profetas. Nós damos-nos conta da dimensão desta promessa. O Deus das galáxias, o Criador do Universo, tendo criado um planeta ínfimo, no qual os habitantes desse planeta se revoltaram contra ele. Agora Deus diz que não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas, aquilo que Ele está para fazer. Todos os segredos de Deus, os que têm que ver com o planeta Terra, Deus promete revelar aos seus servos, os profetas. Convido-vos a ler outra passagem, desta vez no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Sabem que nós somos chamados a seguir a Deus. Deus
chama-nos e pede que nós confiemos nele, sem que nós tenhamos mais nenhuma indicação da majestade e de quão grande Deus é. Vamos ler Isaías, capítulo 45, vamos ler no versículo 5. Reparem, outra passagem que nós conhecemos. Aqui nós lemos, Deus revela ao profeta Isaías estas palavras e ele as escreve. E diz assim, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Deus diz, eu sou Deus, não há outro fora de mim. Isto é aceitável para nós, que escolhemos acreditar. Mas as pessoas que não acreditam, as pessoas do mundo, as pessoas que dizem que Deus não existe, como é que nós provamos, como é que nós demonstramos que Deus é Deus? Deus diz, eu sou Deus e fora de mim não há outro. O que é que vocês acham? Um Deus falso poderia dizer a mesma coisa? Certamente que sim. E se um Deus falso disser a mesma coisa, e uma pessoa não conhecer nada da Bíblia, nem conhecer nada de Deus, não sabe qual acreditar. Como é que nós sabemos qual é o Deus verdadeiro e o Deus falso, se os dois falam da mesma maneira? A Bíblia mostra-nos um Deus que prova a si mesmo, prova a sua majestade, que nos faça saber que Ele é realmente Deus. A Bíblia dá-nos essa possibilidade, sim ou não? Vamos ler no capítulo 46. Vamos agora passamos uma página para a frente e lemos no capítulo 46, no versículo 9. Temos as nossas Bíblias abertas? Vejam bem estas passagens. Capítulo 46, versículo 9. O mesmo Deus fala aqui uma vez mais. E ele diz, lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Mais ou menos a mesma coisa do que acabámos de ler no capítulo 45, não é? Portanto, nós ainda não sabemos como é que, quando alguém fala dizendo que é Deus, nós podemos distinguir e saber a certeza se é ou não Deus. Querem saber como é que nós sabemos, quando ouvimos Deus falar, se Ele é ou não Deus? Vamos ler o versículo 46, o versículo 10. Estamos ainda no capítulo 46, versículo 10. Deus diz, portanto, vamos voltar a ler o versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio. Então, como é que nós sabemos que Deus é Deus? Se Ele anuncia o fim desde o princípio. Deus diz, eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, eu digo, o meu propósito subsistirá e farei toda a minha vontade. Como é que nós distinguimos entre uma palavra certa da vinda, quando Deus diz, eu sou Deus e fora de mim não há outro, se temos dois deuses que dizem a mesma coisa, como é que nós sabemos qual é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é aquele que diz, eu sou Deus, porque anuncio o fim desde o princípio. Por outras palavras, eu sou Deus porque anuncio o futuro, eu conheço o futuro. Portanto, as profecias da Bíblia são extraordinariamente importantes. Elas servem para nos provar a existência de Deus, servem para fortalecer a nossa fé e nos instruir nas coisas que nós precisamos de saber à nossa volta. Quando eu era jovem, estava muito interessado nas profecias ainda não cumpridas. As profecias cumpridas provavam que Deus era Deus, mas as profecias não cumpridas eram as profecias que podiam dizer a respeito a mim mesmo e à minha própria vida do futuro. E assim nós, ao estudarmos a Sagrada Escritura, ao estudarmos as profecias de Daniel e do Apocalipse, temos a ocasião de tomar conhecimento daquilo que vai acontecer no futuro, para que assim nós sejamos prevenidos e preparados para o que possa acontecer. E depois nós sabemos que Deus pede que a nossa fé seja razoável. Sabem que a nossa fé não pode ser alguma coisa que as outras pessoas não entendam. A nossa fé tem de ser razoável. Nós lemos em Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18, Deus dizer isto. Vinde e arguí-me. Esta é a tradução em português. Na tradução em inglês, vinde e vamos arrazoar entre nós. E várias vezes nós encontramos na Sagrada Escritura a expressão, venham cá, vamos falar. Deus quer que nós entendamos aquilo que nós escolhemos e que isso é razoável, que pode ser arrazoado. Vinde, vamos arrazoar. E depois nós temos a passagem de 1 Pedro,
capítulo 3, versículo 15, todos conhecemos. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E agora reparem nas palavras: estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão razoável, a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos de conhecer a Sagrada Escritura. Nós precisamos de conhecer as profecias. Nós precisamos estar tão familiarizados com a Sagrada Escritura, com os ensinos do Novo Testamento, que nós vejamos aí a base para a nossa comunhão com Cristo. Nós precisamos de ter uma comunhão íntima com Cristo e isso é só possível através do estudo da Sagrada Escritura, através do conhecimento de toda a Bíblia. Convido-vos a ler um dia todo o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é semelhante a um Evangelho. No capítulo 53 nós encontramos aí acerca do Messias sofredor. E todo o livro de Isaías é muito importante. Vocês, se vissem a minha Bíblia, nós veriam as passagens que eu tenho sublinhadas. Convidava-vos a fazer a mesma coisa. Ler o livro do profeta Isaías desde o princípio até ao fim e sublinhem as passagens que vos impressionarem. Que vocês acharem que são importantes. Que são importantes para vós, para a vossa vida, para o vosso entendimento da revelação de Deus ao homem. A Bíblia é a carta de amor de Deus à humanidade. Nós precisamos de conhecer em mais detalhe. Havia tempo em que se dizia que os adventistas do sétimo dia eram o povo da Bíblia. Hoje nunca mais ouvi ninguém falar dessa maneira. Nós temos muitas atividades, temos muitas coisas, temos telemóveis, temos computadores, temos muitas coisas que tomam o nosso tempo. Nós precisamos de dedicar tempo ao estudo da Sagrada Escritura. Sabem que só assim nós vamos estar preparados para o mundo em que nós vivemos. Já repararam o mundo em que nós vivemos? Já repararam das notícias desde o princípio do ano? Já repararam que nós vivemos em situação desesperada? Tudo está contra tudo, todos estão contra todos. Nós não sabemos, há violência por todo lado. Agora mesmo no nosso país há violências. E nós encontramos numa situação que nós não sabemos muito bem o que fazer. E eu reparo que as pessoas à nossa volta estão mais receptivas. De antes, quando nós falávamos de Deus, as pessoas praticamente voltavam as costas e não nos queriam ouvir. Isso já não acontece tanto agora. Reparem que não acontece. E nós somos chamados a ser testemunhas de Jesus Cristo. Mas vamos voltar àquilo que eu propus no início, estudar o capítulo 5. O capítulo 5 do livro de Daniel. Isto é para despertar em nós o interesse pelas profecias. O capítulo 5 do livro de Daniel. Vocês sabem que eu disse já no capítulo 1 é a destruição de Jerusalém, no capítulo 2 o rei Nabucodonosor tem aquele sonho, no capítulo 3 são Ananias, Misael e Azarias são lançados na fornalha de fogo ardente, mas não ardem, e no capítulo 4 temos a doença de Nabucodonosor. Nabucodonosor encheu-se de orgulho e disse: não, esta é a grande Babilónia que eu construí com a minha mão. E a partir dessa altura ele teve uma situação desesperada e ele como que ficou louco durante 7 anos. E durante os 7 anos que seguiram, Daniel foi quem dirigiu a nação de Babilónia. Quando chegamos ao capítulo 5, passaram-se 66 anos desde o capítulo 1. Do capítulo 1 ao capítulo 5, passaram-se 66 anos em tempo. Daniel teria 18 anos de idade quando foi levado cativo para a Babilónia. Daniel foi chamado a comer da mesa do rei, frequentar a Universidade de Babilónia. Ele e os seus 3 companheiros tiveram condições especiais. Não esqueçamos que eles eram prisioneiros de guerra. Não tinham direitos, não tinham estatuto. Nada, eles não podiam dizer nada. E nós encontramos Daniel, no livro de Daniel está registrado no capítulo 1 e no versículo 8, que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com o vinho do rei, nem com o manjar do rei. Reparem, uma pessoa sem direitos, prisioneiro de guerra, sem estatuto, a quem foi dado o privilégio de comer da mesa do rei, ele tem a ousadia de dizer: não quero comer daquilo que está na mesa do rei, eu quero comer diferente. E ele falou com o eunuco, o chefe da cozinha, e pediu que lhe fosse dada comida diferente. Não tinha direitos? Que ousadia! A lição que nós temos a aprender é que, sejam quais forem as circunstâncias em que nós vivermos, nós temos de ser sempre fiéis. E sendo fiéis, somos abençoados. Deus abençoou Daniel de maneira extraordinária. Ele tornou-se o primeiro dirigente do Império de Babilónia durante os 7 anos que Nabucodonosor esteve doente. E assim nós somos chamados a
pôr a nossa fé acima de quaisquer circunstâncias. Estamos na prisão, estamos onde estivermos, estamos diante de pessoas importantes, a nossa fé é aquilo que deve transparecer primeiro e acima de tudo. Daniel pediu ao dirigente que lhes desse certas comidas que não eram costume servir à mesa do rei. Portanto, quando chegamos ao capítulo 5 do livro de Daniel, podemos abrir as nossas Bíblias. Daniel. Quando nós chegamos ao capítulo 5, nós estamos no ano 539, antes de Cristo. Quando chegamos ao capítulo 5 do livro de Daniel, estamos no ano 539, antes de Cristo. Este é o ano em que termina o Império de Babilónia. Daniel tem 84 anos de idade. Passaram-se 66 anos desde que Daniel foi levado para a Babilónia. E nesta altura, como podem imaginar, já não era rei em Babilónia Nabucodonosor. Nabucodonosor teria falecido. Nesta altura, era rei em Babilónia Belshazzar. Belshazzar era filho da filha de Nabucodonosor. Nabucodonosor faleceu e seguiu-se um outro rei que se chamava Evil-Merodach. Mas ele reinou apenas 2 anos, uma doença terrível tomou a sua vida e o trono foi tomado por Nabonido. Nabonido estava casado com a filha de Nabucodonosor e é o rei que se segue. Temos, portanto, Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabonido. E agora, no capítulo 5 de Daniel, fala-nos, querem ver no capítulo 5, versículo 1, o rei, temos a Bíblia aberta, o rei Belshazzar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. 66 anos se passaram desde que Daniel foi levado cativo para a Babilónia. E agora nós descobrimos que em Babilónia, neste ano, 539 a.C., encontramos o fascínio hipnótico do prazer. É interessante notar que Nabucodonosor, tendo conquistado várias nações à volta de Babilónia, tinham muitos escravos. Não precisavam de trabalhar. Portanto, o que é que eles faziam? Festas. Festas hoje, festas amanhã, festas todo o tempo. E assim nós descobrimos que havia como que um fascínio hipnótico pelo prazer. Festas a todo tempo. Era como que se a cultura daquele povo fosse, se te apetece, faz. Se sabe bem, come. Se dá prazer, entrega-te a isso. E diz-nos este capítulo 5, versículo 1, o versículo 1 diz-nos que Belshazzar bebeu vinho na presença dos 1000. E eu imagino que isto era uma espécie de um ato de culto. De pé, todos bebiam as grandes canecas de vinho. E diz-nos 1000. Imaginem 1000 pessoas numa sala. Tinha de ser uma sala muito grande, não acham? E os estudiosos da Bíblia decidiram, a arqueologia, foi investigar como é que isto era possível na tal cidade de Babilónia, uma cidade da antiguidade, de 539 anos antes de Cristo, como é que eles teriam essa facilidade. E encontrou-se, sabem que foi encontrada a sala. A sala já não tem paredes, mas tem um chão. E pode-se ver os mosaicos ainda lá estão, estão em particular bom estado, e pode medir-se o tamanho da sala. A sala tinha 17 metros de largura e 52 metros de comprimento. E naquela sala estavam os tais 1000 grandes do rei Belshazzar, que era filho de Nabonido e da filha de Nabucodonosor, que na realidade ele não está na lista de alguns dos reis, porque ele não era rei propriamente, ele era o príncipe gerente. O seu pai Nabonido tinha partido numa expedição militar para a Arábia Saudita e Belshazzar ficou como príncipe regente. E é neste ano, nesta altura, nesta noite, que termina o Império de Babilónia. Ele bebia vinho com os seus grandes. Imaginem aquela sala cheia de castiçais, cheia de luzes, as luzes daquele tempo, que seria com azeite, ou
Eu imagino que havia também o peixe, havia aquilo que era extraído de certos poços que ardia, mas a sala estava iluminada e a maior iluminação naquela sala era o candelabro trazido do Templo de Jerusalém. E eles estavam a ter uma grande festa iluminada e todos bebiam muito. A palavra Babilónia tornou-se proverbial. É sinónimo de confusão, violência, licenciosidade, imoralidade, luxos, adultérios. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas querem ler? Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 24, versículos 37. Mateus 24. Mateus 24. Já lá chegamos? Mateus 24, versículos 37 em diante. 37. Como eu disse já, como foi nos dias de Noé, diz Jesus Cristo, na sua exortação à vigilância, ele diz, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não se aperceberam. Eu gostava que reparassem nestas 3 palavras. Não se aperceberam. Noé tinha construído a arca, levou 120 anos a construir a arca. A certa altura ele começa a pôr víveres dentro da arca, animais vêm para a arca e eles não se aperceberam. Toda aquela gente à volta onde Noé morava e construiu a arca, certamente sabem que a arca era uma monstruosidade. Eu vi uma arca de Noé a tamanho normal nos Estados Unidos da América. É uma coisa gigantesca. E estava a arca construída, os animais vieram para dentro da arca, Noé andou sempre muito ocupado a pôr coisas dentro da arca, e diz-nos que a população à volta não se aperceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Eu gostava que lembrassem estas palavras. Nós vivemos hoje num mundo em que temos muitos afazeres. E coisas à nossa volta têm significado. E nós devíamos saber ler os sinais dos tempos. Mas, infelizmente, diz-nos a Bíblia que muitos não se vão aperceber. E para muitos a vinda de Jesus Cristo será como um ladrão de noite. Uma coisa completamente inesperada. A Escritura, Jesus nos avisou que nos dias de Noé foi assim exatamente. Não se aperceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. E depois termina Jesus com esta frase, assim será também a vinda do Filho do Homem. A busca de prazeres, a licenciosidade, existem hoje, tanto ou mais do que naquela altura. Atividades noturnas. Babilónia caiu por causa da obsessão pelos prazeres. Mas esta era a última noite do Império de Babilónia. E eles estavam mergulhados em divertimentos. A satisfação tornou-se a cultura daquele povo. Belshazzar bebia em pé com os seus grandes. 66 anos antes, como eu mencionei já, Daniel tinha recusado beber do vinho do rei e dos manjares da sua mesa. A Bíblia ensina que a vida não é nossa. A Bíblia ensina que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O povo de Babilónia estava embriagado. Não faziam distinção entre o bem e o mal. E não se aperceberam. Nesta ocasião, eles não se aperceberam de alguma coisa muito importante. É que os exércitos da Medo-Pérsia estavam já dentro da cidade. Enquanto eles tinham este grande banquete, nesta grande sala, aí o rei bebia com os seus grandes, eles não se aperceberam. Imaginem, um exército entra na tua cidade e tu não dás por isso. Não se aperceberam do que se estava a passar. Babilónia foi uma cidade que foi construída para nunca ser tomada. As muralhas daquela cidade tinham 18 metros de espessura. Era impossível demolir. 18 metros de espessura. No cimo das muralhas era como se fosse uma autoestrada. Faziam-se corridas de cavalos e carros puxados por cavalos.
E a cidade tinha sido declarada inexpugnável. Não havia nenhuma nação circunvizinha, longe ou perto, que pudesse jamais tomar Babilónia. Disto se gabava o próprio Nabucodonosor. Mas como todas as cidades, tinham um ponto fraco. Sabem que as cidades precisam de água. Em Babilónia, a água era retirada do rio Eufrates. E o rio Eufrates passava por dentro da cidade. Imagina, isto são factos históricos que nós poderíamos comprovar. Pela cidade de Babilónia, pelo meio de Babilónia, passava o rio Eufrates. Havia comportas que fechavam à noite para que nenhuma embarcação pudesse entrar sem autorização. Portanto, o rio passava pelo meio da cidade e daí a população tirava água, precisava para o que queriam. E à noite, comportas fechavam e não se podia entrar dentro da cidade de Babilónia. A cidade de Babilónia era completamente inexpugnável. Eu acabei de dizer que na noite em que Belsazar e os seus grandes estão todos bebendo, o exército dos Medos e dos Persas estava já dentro da cidade. Como é que isso foi possível? É interessante, estas coisas são fascinantes para estudar na história. Dario, dirigente dos Medos, Ciro, dirigente dos persas, estavam com o seu exército já nas imediações de Babilónia e ninguém tinha dado por isso. E o que é que eles fizeram? Eles conseguiram desviar o rio, imaginem. Eles, num determinado ponto, onde isso era mais viável, lançaram pedras, grandes pedras. Imaginem milhares de soldados, tens milhares de soldados. Mesmo que cada um leve uma pedrinha assim deste tamanho, milhares de soldados, eventualmente aquilo faz um grande montão. Eles fizeram como que uma presa no rio, o rio foi desviado e a parte do rio que passava pela cidade ficou a seco. Então, como foi que os medos e os persas entraram na cidade de Babilónia à meia-noite? Depois da meia-noite, entraram pelo leito do rio. E na altura em que este Belsazar e os seus grandes bebiam vinho, os exércitos de Babilónia vagueavam as ruas de Babilónia com espadas nuas, à procura de quem assassinar. E nesta altura, em que todos estes acontecimentos acontecem, Babilónia, eles não se aperceberam de que os persas estavam já dentro da cidade. Vamos ler os versículos 2 a 4, capítulo 5, versículos 2 a 4. Daniel, podemos voltar outra vez ao livro de Daniel, capítulo 5, vamos continuar a ler o capítulo 5, versículos 2 a 4. Vamos ver o que aconteceu. Portanto, diz-nos, já lemos que o rei Belsazar deu uma grande festa e depois diz, versículo 2, havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, avô, tinha trazido do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem deles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam deles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A destruição de Babilónia, que aconteceu naquela noite, tinha sido profetizada pelo profeta Jeremias. Se nós lêssemos em Jeremias, capítulo 51 e versículo 52, diz lá, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura em Babilónia e gemerá o trespassado nas ruas da cidade. A nação de Babilónia rejeitou a Deus. Hoje o cenário é semelhante. A obsessão pelos prazeres, o consumo do álcool, do tabaco, discotecas, imoralidades, insultos a Deus. Diz-se que Deus não existe. Diz-se que Deus não é criador, que as coisas apareceram por si mesmos. Os insultos a Deus são constantes na era em que vivemos. Cada um faz como calha. Era exatamente assim nos dias de Babilónia. A regra de vida era o impulso, era o sentimento. A regra de vida
Era o impulso, o sentimento. A Bíblia ensina que nós não podemos viver pelos nossos sentimentos. Já ouviram pessoas responsáveis dizer, faça o que manda o seu coração. Já ouviram alguém dizer isto? Hoje, nos nossos dias. Agora, faça o que manda o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais de todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Chegámos a uma era de tempos civilizados. E nós temos pessoas responsáveis que dizem, faça o que manda o seu coração. Nós ao sermos guiados pelo nosso coração, nós vamos só para o mal. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, que nos diz, enganoso é o coração. Não apenas um bocadinho, não apenas às vezes, mais do que todas as coisas. O nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. E perverso. Quem o conhecerá? Nós não podemos viver pelo nosso impulso. Agora apetece-me fazer isto. Agora eu quero fazer aquilo. Nós não podemos viver pelo nosso impulso. Isto era o que faziam os babilónicos daquele tempo. A queda de Babilónia foi um juízo de Deus em miniatura. E a causa desse juízo está ao redor de nós, hoje em dia. Aquilo foi um exemplo em miniatura do juízo de Deus. A Bíblia diz que nós somos seres responsáveis. Nós temos de responder por nós mesmos. Vamos ler versículo 4 e 5, ainda em Daniel, capítulo 5. Vamos ler o versículo 4, já lemos o 4, vamos voltar a ler. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Versículo 5. Na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam da fronte do castiçal, na queimadura da parede do palácio real. E o rei via aquela parte de mão que estava escrevendo. A música subitamente parou. Estavam em grande festa. Cantavam e dançavam. E agora, subitamente, aquela mão aparece na parede a escrever uma escritura. A música parou. Apenas alguns murmúrios se podiam ouvir. Os copos cheios de vinho estremeciam. Todos os olhos se fixaram naquela parede em que a escritura aparecia. E aquela parede estava precisamente de frente ao candelabro trazido de Jerusalém. O tal candelabro com 2,5 metros de altura, com 1,5 metro de largura, com 7 pontas que representam as 7 características do Espírito Santo. E aquele candelabro agora iluminava aquela parede naquele país pagão, naquele cenário de pecado. Aquele candelabro mostrava que os prazeres do pecado são sempre passageiros. Vamos ler o versículo 6? Então se mudou o semblante do rei. Até ali cantavam e davam louvores aos deuses de pedra e de pau. E agora se mudou o semblante do rei. E os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram. E os seus joelhos batiam um no outro. Mudou-se o semblante do rei. Até ali exaltava os ídolos, agora está pálido, tremia. Versículo 7. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores da tal Universidade de Babilónia, os astrólogos e os feiticeiros. E disse o rei aos sábios de Babilónia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá uma cadeia de ouro ao pescoço. E será no reino o terceiro dominador. Vamos ler o versículo 8. Então entraram todos os sábios do rei. Eu imagino que eram 20 ou 30. Entraram todo aquele grande cortejo dos sábios. Toda a sabedoria do mundo daquele tempo estava ali. Entraram todos os sábios do rei. Mas não puderam. Todos os sábios não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Versículo 9. Então o rei Belchazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. É a segunda vez que diz isto. O seu semblante se mudou. Os seus grandes estavam sobressaltados. E agora vem a solução. Fala de uma rainha.
Sabem quem é esta rainha? Esta rainha é filha de Nabucodonosor. No versículo 10 diz, a rainha, por causa das palavras do rei, dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, esta rainha era a mãe do próprio Belshazzar. Era a mulher de Nabonido, filha de Nabucodonosor. A Bíblia não nos diz o nome dela, mas a sua atuação é interessante. Entrou a rainha na sala do banquete e disse ao rei, vive para sempre. Está a falar para o seu filho. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. E ela continua, há no teu reino um homem, não é preciso mais. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei constituiu a Daniel, chefe dos magos, dos feiticeiros e dos astrólogos e dos adivinhos. Versículo 12. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente e conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se, pois, agora, Daniel, e ele dará a interpretação. Esta rainha tinha fé. E ele diz, chame-se, pois, Daniel, e ele dará a interpretação. Não esquecemos que Daniel era agora um ancião de 84 anos. E a rainha diz, chame-se Daniel. E Daniel dará a interpretação deste enigma. E agora Daniel entra. A música já desapareceu. Já não há dança. Os rostos estão baixos. O candelabro brilha mais do que nunca. Daniel, o ancião de 84 anos, tem agora todos os olhos fixos nele. Vamos ler os versículos 13 e 14. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Disse o rei a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe lá como prisioneiro? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Notem como que a tentativa de humilhar Daniel. És tu um prisioneiro de guerra que o meu pai trouxe. E depois de Daniel ter vivido, reparem, estas palavras são dirigidas a Daniel, depois de Daniel ter desempenhado uma função de destaque no Império de Babilónia pelos últimos 66 anos. Daniel foi o primeiro-ministro de Nabucodonosor, tinha sido segundo governador durante mais de 40 anos, e tinha sido primeiro governador durante 7 anos, e agora vem este pobre rei embriagado e diz, sim, já ouvi falar de ti, pois, e tenta humilhar Daniel. Vamos ver a resposta de Daniel. Versículo 17. Então respondeu Daniel na presença do rei, as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel sabia. Ali, perante o rei, Daniel sabia que os exércitos dos Medo-Persas estavam já dentro da cidade e vagueavam as ruas com espadas nuas. E Daniel sabia, ao falar agora ao rei Belshazzar, ele sabia tudo isso. Ele sabia que todas aquelas pessoas ali naquele grande salão iam morrer trespassados pela espada dos Medos e dos Persas. Daniel sabia que esta era a última oportunidade. Ele sabia que esta seria a sua última mensagem ao governo de Babilónia. Daniel faz um poderoso sermão. Querem ler? Capítulo 5, versículos 18 a 22. Ó rei, o Altíssimo Deus deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza e glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e línguas tremiam
e temiam diante dele. A quem queria matar, matava. E a quem queria deixar com vida, deixava com vida. E a quem queria engrandecer, engrandecia. E a quem queria abater, abatia. Mas, quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado diante dos filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. A sua morada foi com os jumentos selvagens e faziam-no comer erva como os bois, e o seu pelo era molhado pelo orvalho da noite, e o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Mas tu, Belshazzar, seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de todas estas coisas. Daniel diz a Belshazzar: tu bem conheces a história do teu avô. Tu bem sabes como ele se converteu e depois voltou atrás. Tu sabes da questão em que ele teve uma doença e Daniel ele foi o diretor de todo, foi o dirigente de todo o império. Tu sabias tudo isto e tu ousaste levantar-te contra o Deus dos céus. Pode imaginar esta poderosa voz de Daniel naquela grande sala anunciando o juízo. Vamos ler o resto? Versículo 23 a 28. Em vez disso, portanto, mas tu, seu filho Belshazzar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses tudo isto. Versículo 23. Em vez disso, levantaste-te contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho deles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de prata, que não veem, nem ouvem, nem sabem coisa nenhuma. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela mão que escreveu esta escritura. E esta é a escritura que se escreveu. Man tekel parsim. Esta é a interpretação. Man quer dizer: contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel quer dizer: pesado foste na balança e achado foste em falta. Peres quer dizer: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Pesado foste na balança e achado foste em falta. No versículo 30 nós lemos: naquela mesma noite foi morto Belshazzar, rei dos caldeus, e Dario o Medo ocupou o reino com a idade de 62 anos. Naquela mesma noite, Belshazzar foi trespassado por uma espada dos medos e dos persas. O juízo veio subitamente. Babilónia dá-nos o exemplo gráfico de uma nação ou de um povo que sabe, mas não pratica. O conhecimento da verdade tem de nos levar ao ato. Não sejamos como Babilónia. A Bíblia frequentemente nos fala dos últimos dias e diz-nos que haverá obsessão pelos prazeres, maldade, imoralidade, a rebelião. Hoje, o nosso mundo inteiro está precisamente na mesma condição em que estava a Babilónia no ano 537 a.C. E Jesus admoestou. Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus disse: portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Não façamos como Babilónia. Babilónia resistiu aos apelos de Deus. O povo de Israel teve 3 profetas que vieram anunciar o cativeiro. E eles resistiram a todos os avisos.
Belshazzar, um jovem com 36 anos, foi morto naquela noite. Segundo a Epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, o apóstolo diz-nos que todos temos de comparecer ante o tribunal de Cristo. As pessoas pensam que podem fazer o que calha e que não são responsáveis. Pensam que não tem ninguém a quem dar contas. A Bíblia ensina que todos temos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E é bom que lá Jesus Cristo seja o nosso advogado e não o nosso juiz. Hoje a graça de Deus está ainda disponível. Reparem que houve uma última noite na vida de Belshazzar. Passou a vida em festas, bailes, vinho, toda a espécie de divertimento. Mas esta foi a sua última noite. Há muitos Belshazzars no nosso mundo em que vivemos hoje. Mesmo muitos. E todos organizam as suas grandes festas. Bebem os vinhos mais caros. Profanam as coisas de Deus, as coisas sagradas. Desprezam os homens que se esforçam por atraí-los a Cristo. Fazem pouco dos homens que procuram trazê-los a Cristo. Mas para todos estes Belshazzars da era em que vivemos, haverá uma última noite. Está escrito na parede. Cada um receberá segundo o que tiver feito na carne, quer seja bem, quer seja mal. Quando Jesus voltar, um grupo levantará os braços e dirá, até que enfim, este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Um outro grupo dirá, caí sobre nós os montes e os arranha-céus, caí sobre nós e escondei-nos da vista daquele que está sentado sobre o trono. Um só acontecimento, duas reações. E a grande questão para ti e para mim aqui esta manhã é de que lado vamos nós estar. A graça de Deus está ainda disponível. Está escrito na parede. O que fazemos nós? Como é cada um dos nossos dias? É um dia de divertimento? Um dia de coisas triviais? De coisas sem importância? Ou estamos nós concentrados e sabemos que os acontecimentos à nossa volta conduzem e indicam que Jesus vai voltar? E nós vamos ter de responder. Vamos levantar e fazer uma oração? Vamos pedir a Deus que tenha compaixão de nós? Levantemos. Querido Pai do céu, no mundo à nossa volta, cada vez há mais violência, cada vez há mais injustiças, cada vez há maior incompetência, cada vez há menos honestidade. E nós somos mais ou menos tomados nessa onda. Permite, querido Pai, que mantenhamos a nossa fé. E que cada dia nós te busquemos de tal forma que a nossa relação contigo seja tal que nós tenhamos a certeza da salvação. E tenhamos a certeza que no juízo tu apresentarás o teu sangue para a nossa defesa. Abençoa cada pessoa aqui esta manhã. Que nós possamos compenetrarmos da seriedade do momento em que vivemos e da seriedade de todos os aspectos da nossa vida. E que nós possamos preparar-nos para aquele grande e glorioso dia. Porque que não sejamos escolhidos de surpresa, que não sejamos daqueles que não se apercebem das coisas que estão a acontecer. Concede, querido Pai, que cada um de nós aqui esta manhã nos vejamos sobre o mar de vidro daquele grande e glorioso dia. Abençoa cada um de nós. Faz que cada dia te busquemos mais e estejamos mais integrados na tua presença, no conhecimento da tua palavra e na sabedoria, na certeza de que tu vais levar-nos para ti e para viver por toda a eternidade. Fica connosco. Permite que cada dia seja um dia em que tudo começa, em que a nossa relação com Cristo aumenta, em que nós nos apercebamos que estamos um dia mais próximo da eternidade. Abençoa cada pessoa aqui presente, suplicamos, confiados só nos méritos do sangue de Jesus Cristo. No seu nome sagrado, suplicamos. Amém.